A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 4 desse primeiro trimestre da CPAD em 2023, onde nós estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E o tema da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: a santificação e a palavra de Deus. Eu espero muito que essa aula possa edificar você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, crescer, avançar em Cristo Jesus, conhecendo ainda mais da palavra de Deus, tendo acesso aos nossos materiais. O link está aqui na descrição para você conhecer todos os nossos trabalhos em Cristo Jesus. Fica à vontade, que Deus te abençoe. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para poder preparar as tuas aulas, organizar o teu material, eu tenho tudo isso preparado para você através do Facilita EBD. Você pode ser um dos nossos assinantes. A nossa assinatura é trimestral. No Facilita você encontra o quê? O esboço da minha aula, com os versículos e argumentos a mais que podem ajudar você, o PowerPoint da lição, que a gente prepara com muito carinho, para que você então possa ter esse recurso e utilizá-lo em sala de aula para a glória de Deus. E também você tem acesso a alguns bônus, nosso workshop de pregação, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, o treinamento de discipulado e evangelismo. Gente, vale muito a pena. Que Deus abençoe você. As propostas estão aqui no link na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos aprender sobre a santificação e a palavra de Deus. Então a gente vai deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos jovens. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Esse texto é escrito pelo pastor Natalino das Neves. É claro, gente boa, que hoje nós estamos trabalhando a lição de número 4, que traz para nós o seguinte argumento: a santificação e a palavra de Deus. Então hoje nós vamos estudar o avivamento que aconteceu nos dias do rei Josias. Para você começar bem a tua aula, inicie a tua aula por algumas leituras que a própria lição sugere para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza hoje em 2 Reis, capítulo 22, versículo 11. Leia também o resumo da lição, é importante você fazer isso junto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza nos seguintes endereços: 2 de Reis, capítulo 23, versículos 3 ao 8 e versículo 11. Também você pode ler 2 de Reis, capítulo 23, versículos 2 e 3, versículos 21, versículos 22 e versículo 25. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, e toda terça-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos jovens. Então toda terça-feira a gente está por aqui ministrando uma palavra para você, te edificando, te ajudando para você preparar aí o teu material. E essas aulas são postadas com antecedência para que você possa ter tempo para se organizar. Que Deus te abençoe. Então toda terça ao meio-dia a gente te aguarda por aqui para a glória de Deus. Conforme Warren Wiersbe, comentando a respeito dessa perspectiva histórica dos dias de Josias, estudando muito bem esse avivamento que aconteceu pela santificação e a busca pela palavra de Deus, ele descreve que dos 20 reis que passaram por Judá, inclusive Atalha, somente 8 reis serviram ao Senhor com o coração temente quebrantado a Deus. Quem são eles?
Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. No Josias, nós vamos encontrar aqui um avivamento histórico que aconteceu pela palavra de Deus. Nós estamos estudando uma perspectiva histórica dentro do contexto do Antigo Testamento. Você sabe que no Antigo Testamento nós vamos perceber que há uma divisão de Israel em um período histórico que acontece depois da morte de Salomão, no reinado de Roboão. Israel se divide em 10 tribos do norte, que tem a sua capital em Samaria, e 2 tribos do sul, que são Judá e Benjamim, que tem a sua capital então em Jerusalém e é conhecido agora como Judá. E a partir dessa perspectiva, nós estamos estudando o avivamento que aconteceu em Judá nos dias de Josias, conforme a proposta do pastor Natalino das Neves. Em primeiro lugar, eu quero levantar uma pergunta com você em sala de aula, e você pode fazer isso. O que é um avivamento? Um avivamento é, na realidade, uma renovação espiritual. Pega isso. Um avivamento é um fervor que leva a pessoa, então, à devoção tremenda diante do Senhor. O avivamento ele pode acontecer individualmente, é um quebrantamento espiritual, ele é uma renovação, ele vem essa ideia de renovar, de te levantar e te aproximar espiritualmente de Deus. Então, o avivamento ele tem essa prática da devoção. Ele pode acontecer de forma coletiva também, impulsionar uma nação, um povo, impulsionar especialmente momentos históricos, e a palavra também demonstra essa perspectiva, especialmente de se quebrantar para Deus. A Bíblia apresenta muito bem que essa palavra avivamento não aparece nas páginas sagradas. Igualmente, alguns termos que nós não vamos encontrar. Por exemplo, você não vai encontrar nas Escrituras o termo trindade, porque é um conceito teológico. A trindade está lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o conceito teológico, a palavra em si não está. Avivamento não está. O conceito de avivamento, de quebrantamento, de renovação está. Pega isso. Você também percebe outros detalhes dentro da Bíblia, que nós vamos encontrar algumas passagens bíblicas que nos sugerem especialmente um verdadeiro avivamento. O avivamento está interligado nessa renúncia ao pecado e uma busca pela santificação. Por exemplo, a decisão do rei Asa em obedecer ao Senhor e dedicar Judá a Deus. Você vai ver isso lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 8. Isso é avivamento. Você vai perceber, por exemplo, o grande arrependimento que aconteceu em Nínive. Isso é um avivamento coletivo depois da pregação de Jonas. Jonas, capítulo 3, versículo 4 e 5. Você vai perceber a primeira celebração da grande Páscoa no reinado de Ezequias, trazendo então um grande avivamento. 2 Crônicas, capítulo 30, versículos 21 ao 23. Você vai perceber também outro grande avivamento acontecendo nos dias de Neemias, lá na frente. E o Neemias, ele está envolvido nesse avivamento no capítulo 8, onde tem um grande quebrantamento espiritual depois da exposição da palavra. Neemias, capítulo 8, versículos 10 ao 12. Você vai encontrar o avivamento nos dias de Josias, que a gente vai estudar isso com você hoje aqui. Mas você olha para o Novo Testamento, você vê um avivamento na descida do Espírito Santo no Pentecostes, Atos 2, do 2 ao 4. Então, dentro da Bíblia, você não acha literalmente a palavra, mas você vê o movimento espiritual. Você vê essa renovação espiritual. E essa renovação espiritual leva a pessoa agora a ser avivada, a abandonar o pecado, a buscar uma santificação. Essa é a ideia da lição de hoje, a ficar cheio da presença de Deus. Um verdadeiro avivamento conduz a pessoa agora a uma santificação, ao quebrantamento diante do Senhor. Para o pastor Israel de Araújo, ele que escreveu um texto, o dicionário do movimento pentecostal, ele organiza esse material de forma muito espetacular. Ele descreve que essa ideia de avivamento vem da junção de algumas palavras de avivar, que traz essa ideia especialmente de um efeito de colocar especialmente o seu coração a Deus, e da palavra amento, que traz esse sentido de concretude, de ter base. Na explicação da palavra nós encontramos então uma renovação, um despertamento espiritual, uma vida diante do Senhor em consagração. E aí levanta-se então a pergunta: como começa então o avivamento? O avivamento ele vai começar primeiro pela vontade soberana de Deus. Para acontecer um avivamento depende do Senhor. Esse avivamento
Ele parte de Deus sobre os homens, capacitando as pessoas, preparando as pessoas para uma obra espetacular. O avivamento também é fruto de oração. Então, quando você ora por avivamento, Deus também pode derramar um grande poder sobre a sua vida. E há diversos movimentos históricos, desde a Reforma Protestante até agora, de despertamentos espirituais que aconteceram. Sobre esse detalhe, é importante você assistir a minha lição de número 1 da classe dos adultos, onde eu cito, historicamente falando, esses avivamentos espirituais, já que na lição dos adultos a gente está estudando sobre avivamento. Outro detalhe bíblico que nós estamos compreendendo com você é que avivamento também é algo que acontece de dentro para fora, não de fora para dentro, não é impulsionado, mas é algo que é gerado pelo Espírito Santo de Deus no seu coração. Você vai perceber que no avivamento a igreja agora ela é capacitada para uma obra da evangelização. Tudo isso envolve também santificação. E no avivamento nós vemos aí um efeito contagioso, esse efeito então de capacitar as pessoas para uma grande oportunidade de anunciar a obra da salvação em Jesus. E eu espero muito contribuir com você na aula de hoje. Que essa aula possa edificar você em nome do Senhor Jesus, estudando sobre a ótica do avivamento na santificação a partir da proposta do pastor Natalino das Neves. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se eu estou te ajudando, comenta aí, coloca de onde você está me assistindo, se você pode, se inscreve, deixa o like também. E vamos agora para o primeiro ponto da lição, que trata sobre o seguinte argumento. Todo avivamento, ele é precedido pelo ensino da palavra. Você pode ler uma passagem bíblica que está em 2 Crônicas 34, versículo 1 e 2. E avance agora para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte argumento: os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio. Que avivamentos são esses? São os avivamentos que aconteceram nos dias do rei Ezequias, que é a celebração da Páscoa, e esse avivamento pela palavra nos dias de Josias, descendente de Ezequias, quando é achada a palavra no templo. E a gente vai trazer essa perspectiva com você. O pastor Natalino das Neves comenta que os dois grandes avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento, impulsionados pela direção de Deus, além dos versículos que nós citamos para você a nível de introdução, ele descreve os avivamentos impulsionados pela presença de Deus na Páscoa realizada no reinado de Ezequias e também nesse encontro com a palavra que gera santificação no reinado de Josias, um descendente de Ezequias. Segundo Warren Wiersbe, comentando especialmente a respeito dos dias de Josias, ele vai descrever que o Josias trouxe uma grande influência sobre os profetas do Antigo Testamento. O avivamento que aconteceu nos dias de Josias influenciou, por exemplo, o ministério dos seguintes profetas. Anota aí. O profeta Jeremias, que possivelmente foi impactado pelo avivamento da palavra nos dias de Josias. O profeta Daniel, que foi para a Babilônia, possivelmente ele ouviu falar desse avivamento. O profeta Ezequiel também. Então você percebe que esses homens que foram para o exílio são homens impactados pela presença de Deus. Tirando aqui Jeremias, que não vai para o exílio, mas ele presencia esse movimento, especialmente do cativeiro, de forma espetacular. Você vai perceber que o Josias, ele é um dos reis que se dedica então às reformas do templo. Você vai perceber que o próprio Jeremias considerava muito o Josias. Você vai ver isso em Jeremias, capítulo 22, versículo 11 ao 17. O Josias, ele governou durante 30 anos. Dentro das escrituras nós vamos ver isso. E o seu desejo é especialmente ter uma vida piedosa. Ele é comparado com o próprio rei Davi. Ele inicia o seu reinado com esse desejo então de consagrar a sua vida a Deus. Quando ele tinha 8 anos de idade, ele foi colocado então para reinar. E reinando durante esse período, ele foi se dedicando ao Senhor, sendo influenciado pelo sumo sacerdote daquela época. Aos seus 16 anos, ele começou a buscar ao Senhor de todo o seu coração. E buscando ao Senhor de todo o seu coração, houve então esse desejo de se dedicar a Deus. Para o Israel de Araújo, ele comenta que essa palavra avivamento, é importante a gente sempre voltar aqui, ela traz esse sentido de avivamento espiritual que fortalece a pessoa na sua fé em Deus, ou no caso nosso agora, em Cristo. Esse avivamento é, na realidade,
Uma vida que passa a abandonar então as velhas coisas, a velha natureza, e passa agora a ter uma vida que é guiada pela presença de Deus. Ao invés de ter uma vida mundana, cega, guiada pelo pecado, passa a ter agora uma vida avivada e uma vida guiada pela palavra e pela vontade de Deus. O avivamento dessa forma na vida dos crentes, na vida da igreja, na vida da comunidade, é um despertamento espiritual. Como aconteceu nos dias de Josias. O Josias foi despertado espiritualmente aos 16 anos a buscar ao Senhor. E esse avivamento, ele tem algo que é interessante. O avivamento ele pode ser passageiro, mas ele pode ser algo que é constante diariamente no teu coração. Esse avivamento no cristianismo aponta a partir da ótica do Novo Testamento esse relacionamento com a comunidade, essa busca então pela presença de Deus. Esse avivamento então é um mover de Deus que impulsiona as igrejas a esse crescimento da presença em Cristo. O avivamento espiritual pela palavra te impulsiona agora a ter concretude, ter firmeza, ter alicerce. Você vai perceber Israel de Araújo também comentando que o avivamento é um derramamento do Espírito Santo. Esse derramamento repousou sobre a vida de Josias, ele era rei, e esse rei agora é impulsionado a buscar ao Senhor, é impulsionado a buscar ao Senhor de forma espiritual. Quando esse avivamento repousa sobre você, ele te impulsiona de forma especial, como igreja de Cristo, a se ocupar com um evangelismo, a se ocupar com consagração, com as coisas de Deus. Nós vamos perceber que existem diversas ondas espirituais de avivamento presentes, então, no movimento pentecostal. Esse movimento pentecostal no Brasil aponta especialmente essas ondas de pentecostalismo, essas ondas de avivamento, que são ondas que nos edificam. A exemplo, a primeira onda do movimento pentecostal, ela acontece a partir do início do século XX, em 1910 a seguir até 1950, ela tem um pilar. Esse pilar é pautado em 4 pilares. Esse pilar descreve então que nós cremos que a salvação somente em Cristo, a cura somente em Cristo, o batismo somente em Cristo, a ressurreição e, na realidade, o arrebatamento da igreja somente em Jesus. Essa primeira onda é propagada pela Assembleia de Deus no Brasil como um movimento pentecostal clássico. Nós cremos que Jesus salva, cura, batiza e em breve voltará. Também, o movimento pentecostal ele tem a segunda onda. Essa segunda onda surge a partir da década de 50. Quem é que surge? Igreja Deus é Amor, Brasil para Cristo, que tem uma ênfase teológica agora voltada para as curas divinas. Há uma essência muito grande nas curas divinas aqui sendo propagada por essas igrejas. A terceira onda do movimento pentecostal acontece a partir da década de 80. Quem é que entra aqui? Entra a Igreja Internacional da Graça, Universal do Reino de Deus. São igrejas que passam agora a propagar um evangelho que está interligado com a teologia da prosperidade, mas ao mesmo tempo com essa exorção de demônios e alguns milagres. Então nós vamos perceber que nessas ondas do movimento pentecostal há algumas ênfases de avivamento. Nos dias de Josias, nós vamos descobrir que o avivamento, então, ele é pautado na palavra. E nós, do movimento pentecostal de linha clássica da Assembleia de Deus no Brasil, nós cremos que todo avivamento tem um fundamento na palavra, começa pela direção de Deus e pelo querer de Deus. Avançando, segundo subtópico, trata então sobre o seguinte argumento: a transformação realizada por meio do confronto com a palavra de Deus. Gente, quando a palavra de Deus chega e bate no teu coração, ela transforma você de dentro para fora. O pastor Natalino das Neves destaca que uma característica do avivamento que acontece nos dias de Josias é esse marco pela palavra de Deus. A ênfase está aqui. No reinado de Josias, há uma restauração então do templo. Você vai perceber isso em obediência à palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1 ao 7. Há uma reforma no templo. E nessa reforma, Josias, ele então é surpreendido através dessa reforma pelo encontro com a palavra de Deus. O livro da lei estava perdido no templo. Gente, tem tantas aplicações aqui que nós podemos retirar para poder trazer uma perspectiva muito legal para os nossos alunos. Tem muitas igrejas que têm o livro da lei, a palavra de Deus, perdida no templo. Não tem mais um encontro com a palavra. E é necessário nós voltarmos o nosso olhar para esse avivamento. O avivamento foi pautado na palavra de Deus.
O Franklin Ferreira ele descreve que um verdadeiro avivamento ele é definido da seguinte maneira: por um poderoso derramamento do Espírito Santo, glória a Deus por isso. Ele também é um poderoso derramamento do Espírito Santo na igreja local. Ele é a resposta da oração dos cristãos. Os crentes oram por esse despertamento, por esse avivamento, e esse avivamento é causado pela transformação de vidas, pelo impacto da palavra de Deus. Então a palavra está ali. Então é fundamental nós olharmos para Josias e entender que esse rapaz tem um encontro com as escrituras de uma forma espetacular. A nação havia negligenciado a palavra de Deus. O templo havia negligenciado a palavra de Deus. A palavra de Deus estava perdida no templo. A fé judaica estava perdida, focada então em ídolos dessa vida. Diversos autores biblicistas fazem questão de dizer que a fé espiritual do povo judeu nesse período histórico era uma fé que estava corrompida. Daí a necessidade de Josias voltar o seu olhar para a palavra, ter esse encontro com a palavra, e quando a palavra é encontrada, o que Josias faz? Ele rasga suas vestes, em reverência a Deus. Ele rasga suas vestes, pedindo do Senhor um renovo espiritual. Todos nós precisamos buscar a presença de Deus. Um verdadeiro e genuíno avivamento tem palavra. Tem igrejas que gostam de movimentos, mas não é avivamento. Avivamento, ele é movido pela palavra, pelo poder de Deus, pela ação de Deus. A pessoa sai dali convicta que vai mudar de vida, porque agora teve encontro com Cristo. Avivamento é gerado no quebrantamento, renúncia ao pecado e santificação como proposta da lição. Avançando, espero muito estar ajudando você, gente, que essa palavra edifique você de uma forma espiritual tremenda. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos destacar então o seguinte argumento: a leitura compromissada da palavra então produz avivamento. Para o pastor Natalino das Neves, a Bíblia ela é como um espelho que mostra aquilo que nós precisamos mudar e retirar da nossa vida espiritual para agradar a Deus. O Warren Wiersbe, comentando a respeito dessa passagem bíblica, do encontro com o livro da lei nos dias de Josias, ele descreve de uma forma espetacular o que aconteceu. Ele descreve que como é impressionante entender que a Bíblia deixa claro que o livro da lei estava perdido no templo, estava extraviado dentro do templo. Existem muitas denominações brasileiras que perderam a palavra no templo. Existem muitos movimentos que perderam a palavra, daí a necessidade de um avivamento espiritual. E agora, olhando especialmente para esse avivamento, nós vamos perceber que quando o livro da lei é encontrado e é lido por Safã diante do rei, em 2 Crônicas 34:18, você percebe que ali, possivelmente, uma das passagens de Deuteronômio é escolhida. E essa passagem de Deuteronômio impacta muito bem o coração. Esse livro ele foi aberto. E a palavra de Deus ela provoca especialmente algo que é espiritual. Há uma possibilidade de ter sido aberto o capítulo 4 ao 13 de Deuteronômio para demonstrar a intensidade do desejo do Senhor para que a nação voltasse o seu coração para a presença de Deus. Onde nós encontramos as consequências de uma nação quando se afasta do Senhor, causadas então pelo pecado. Você vai perceber que o próprio texto bíblico demonstra para nós, tanto no capítulo 14 a 18, que essa nação precisava buscar a presença do Senhor com base em Deuteronômio 14, 18. Então você vai perceber à luz das Escrituras que há uma advertência espiritual ali. E essa advertência espiritual impulsiona Josias a quebrantar o seu coração, a impulsionar a nação agora a buscar a presença de Deus. Há muitos teólogos biblicistas, inclusive o Warren Wiersbe em seu comentário comenta que Josias possivelmente agora, ele já tem aí uns 26 anos de idade e ele entende a necessidade de mostrar uma maturidade espiritual por esse encontro da palavra, por esse desejo de voltar o seu coração a Deus. E é por isso que ele agora volta o seu coração para a presença de Deus. E esse grande avivamento de Josias, ele é rico. No avivamento de Ezequias, nós encontramos então o avivamento pela Páscoa. Mas agora eu quero descrever muito bem com você esse avivamento espiritual nos dias de Josias e já já a gente vai descrever outros detalhes com você.
Vamos avançar então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre os resultados do retorno da palavra de Deus. Leia uma passagem bíblica que se localiza em 2 Reis, capítulo 23, versículo 1 ao 3. E o primeiro subtópico do segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: a purificação do templo. Segundo o pastor Natalino das Neves, ele comenta na própria lição, descrevendo que o rei Josias teve a preocupação de promover uma restauração e purificação do templo. Isso por quê? Porque reis passados tinham se corrompido e se afastado diante da presença do Senhor. O rei Josias, ele é o 8º rei que aparece em Judá, com essa dedicação extraordinária de servir ao Senhor dos 20 que surgiram. Você vai perceber que com ele a lei do Senhor retornou para o templo e essa lei foi descoberta no templo. Ele fez uma aliança com o Senhor, ele dedicou seu coração para Deus. Ele também realizou reformas em todo o Judá para consagrar o seu coração ao Senhor em comemoração à Páscoa. Você vai perceber também que Josias, nesse período histórico, tinha aproximadamente 26 anos. E ele reforma então o templo, e nessas reformas do templo é encontrado o livro da lei. Safã lê esse livro da lei diante de Josias, e Josias agora ele parte para essas reformas espirituais. E nessas reformas espirituais há um desejo, uma dedicação muito grande de servir ao Senhor. Nessa restauração de postes ídolos de Judá e com o objetivo agora de consagrar o povo a ter uma visão única da presença de Deus. No Antigo Testamento, remover os ídolos é exatamente essa prática de santificação. Para nossa aplicação, você vai entender que você pode remover os ídolos da tua alma que te afastam da presença do Senhor por intermédio da palavra. É a palavra que lapida você, te orienta a não cometer pecado, te orienta agora a ter uma vida santa e consagrada para Deus. E avançando, espero estar ajudando você. Vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: a eliminação dos elementos que promoviam a idolatria no território nacional de Judá. O Natalino das Neves, nosso querido pastor comentarista da lição, destaca que a palavra de Deus mudou o rei e mudou então a vida espiritual de Judá. O Warren Epstein comenta que o rei Ezequias havia praticado exatamente algo espetacular no seu período histórico. Ele que realiza uma grande Páscoa. Porém, Manassés, seu filho, quando assume o trono, pratica então esse estabelecimento da volta da idolatria. É Manassés que é responsável pela morte do profeta Isaías. E o Josias agora, que é descendente de Manassés e de Ezequias, anos mais tarde, aos 26 anos, quando ele tem encontro com a palavra de Deus, ele agora começa a retirar os feitos terríveis dos seus antepassados. Ele retira então todos os postes ídolos que estavam sendo estabelecidos em Judá. E essa remoção agora provoca especialmente uma espiritualidade no povo. Observe que a espiritualidade do Antigo Testamento é uma espiritualidade muito geográfica. O templo, ele tem um fundamento. Os próprios postes ídolos também tinham um fundamento, os altares. Então você vai perceber que o Josias arranca os altares, retira os altares e agora promove que a liderança de Judá volte seu coração para Deus e volte seu coração para consagrar o seu coração ao Senhor. Então você vai perceber que o próprio Josias, ele provoca um grande avivamento e ele remove essa idolatria de alguns locais conhecidos como Efraim, como Naftali, descrevendo então que toda aquela região foi impactada pelo poder da palavra de Deus. Você vai perceber também uma passagem bíblica lá em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 18, desse trabalhar então, desse renovar espiritual sendo praticado especialmente por um avivamento. Em 2 Crônicas 34, 7, você vai também perceber que a idolatria ela é retirada do meio do povo por prática de uma espiritualidade. Então, o grande avivamento de Josias é um avivamento de ação. Ele foi quebrantado pela presença de Deus, mas ele não ficou inerte, mas ele decidiu agir, tirar o mal pela raiz do seu período histórico. Isso é fundamental também para a nossa vida espiritual. Nós precisamos retirar aquilo que não agrada a Deus no nosso coração. Atitudes que são corrompidas.
acessos à internet que desagradam ao Senhor, que nos afastam da presença de Deus, e precisamos voltar o nosso coração para Deus. Avançando, o terceiro subtópico trata então sobre o restabelecimento do culto a Deus praticado por Josias. O pastor Natalino das Neves também comenta que é evidente que esse movimento de restauração espiritual está presente nos dias de Josias. Mas esse avivamento sendo praticado por Josias é um avivamento que busca a presença de Deus. Agora tem um detalhe, nem todas as pessoas abraçaram esse avivamento. E aqui nós podemos também trazer uma aplicação. Movimentos espirituais acontecem sim na igreja, mas nem todas as pessoas abraçam essa ação poderosa do Espírito Santo sobre os corações. O Warren Wiersbe faz questão de descrever que o próprio rei Josias, ele dedicou o seu coração a adorar a Deus. E adorando ao Senhor, ele ouve a profetisa Ulda, que traz uma mensagem poderosa a ele sobre a renovação da aliança. Ele também dedica o seu coração ao Senhor. Porém, você vai perceber que mesmo com todo aquele movimento espiritual de avivamento, o juízo veio em cativeiro depois dos dias de Josias, e Judá é levada para o cativeiro babilônico, porque nem todas as pessoas quebrantaram seu coração diante do Senhor. Porém, no dia de Josias, a aliança do Senhor foi renovada. E essa aliança foi estabelecida especialmente pelo quebrantamento diante da presença do Senhor. Quando essa aliança ela é renovada no Antigo Testamento, ela é renovada nos dias de Josué, capítulo 8, versículos 34 e 24, através de Samuel também, em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2, capítulo 12, versículo 1, através também dos dias de Neemias, lá na frente, quando Neemias, então, restaura a cidade e o povo agora é quebrantado pela presença de Deus, Neemias, capítulo 8 ao 10. Você vai perceber que no tempo de Josias, o templo ele é restaurado. Há uma necessidade evidente das pessoas abraçarem esse quebrantamento, mas nem todos abraçaram. E o Josias, ele coloca o seu coração diante da presença do Senhor. Ele obedece a Deus pela palavra, ele tem um compromisso com Deus, e Deus então restaura a vida dele, abençoa Josias de uma forma espetacular. Porém, o cativeiro acontece porque a maioria da população ainda não havia se desprendido dos pecados e dos ídolos em seu coração. E esse cativeiro vai acontecer conforme diversos profetas citaram nos dias de Jeremias, e nós vamos ver isso claramente nas Escrituras. Avançando para a gente poder concluir a aula de hoje, o terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: o retorno à adoração por meio da Páscoa. Leia uma passagem bíblica que está em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 1 ao 3. E o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a festa da Páscoa centralizada em Jerusalém. Segundo o pastor Natalino das Neves, nos dias de Josias foi realizada então essa adoração por intermédio da Páscoa naqueles dias de forma espiritual. O Warren Wiersbe comenta, e aqui eu quero deixar claro para você, que Josias estava seguindo os passos de Ezequias. Ezequias realizou uma grande Páscoa que envolveu a adoração na nação, retirando então a idolatria, renovando então os aspectos do templo, restaurando a verdadeira adoração em uma grande festa nacional em Jerusalém. E agora o Josias, anos mais tarde, está realizando também a grande Páscoa. Nós vamos perceber que essa Páscoa ela está presente nas Escrituras. E a Páscoa celebra o quê? A celebração da libertação do povo hebreu, judeu, especialmente do Egito, da escravidão do Egito. A Páscoa é um símbolo de libertação e do poder de Deus. Então você vai perceber que essa libertação é uma libertação também que se encaixa com a gente. Como assim? A nossa libertação da escravidão do pecado, a nossa libertação, então, desse pecado que nos escraviza, mas ao mesmo tempo do nosso pacto de aliança com o Senhor. Então a celebração da Páscoa que foi realizada nos dias de Ezequias é extraordinária, mas o Josias também realiza uma Páscoa para adorar ao Senhor, com o objetivo de glorificar a Deus e estabelecer uma adoração nacional em Jerusalém. A Páscoa tem esse sentido de libertação, a Páscoa tem esse sentido de apontar para a nova vida, de santificação, de pacto com o Senhor. Pega isso e deixa Deus te usar. Avançando, o segundo subtópico trata então, nesse terceiro ponto, sobre a maior Páscoa de todos os tempos.
O Natalino das Neves descreve que o encontro com a palavra de Deus nos dias de Josias provocou então um verdadeiro avivamento, e esse confronto com a palavra promoveu um avivamento, gerando então a Páscoa em comunhão a Deus, em santificação em Jerusalém. O Warren Wieps, ele comenta que o rei Ezequias havia celebrado então a maior Páscoa nos seus dias, e agora o Josias está celebrando também esse processo da Páscoa em comunhão e aliança com o Senhor. Observe, segundo Crônicas, capítulo 35, você vai perceber que há uma ênfase aqui nos levitas, na celebração da Páscoa. Você compara aí, segundo Crônicas 35, versículos 2, 5, 8 ao 12, 14, 15, 18, você vai ver essa perspectiva. Você também observa o texto de 2 Reis, capítulo 23, versículo 23, segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 18, que você vai perceber que a Páscoa de Ezequias foi uma Páscoa gloriosa na nação de Jerusalém, lá em Judá. E essa Páscoa tem influência extraordinária. O Ezequias, ele ofereceu diversos animais. Você vai perceber que alguns autores chegam a dizer que ele ofereceu 37.600 animais diante do Senhor, além de 3.800 bois, sacrificando a Deus em adoração e celebração. O Josias, ele também vai oferecer uma verdadeira adoração diante do Senhor, e essa adoração gera então um quebrantamento. Agora tem um detalhe: essa aliança agora não restabelecida com Josias, porque o coração do povo estava idólatra, estava em pecado, e o pecado estava afastando o povo da presença de Deus, mesmo com as reformas espirituais. O povo estava escravizado pelo pecado, por isso o cativeiro aconteceu. Para fechar a aula, o terceiro e último subtópico trata então sobre o seguinte assunto: Paulo usou a figura da Páscoa para exortar então a pureza. Na atualidade, o pastor Natalino das Neves descreve que a Páscoa ela tem um sentido para os cristãos, pautado então na morte e ressurreição de Jesus, no sacrifício de Cristo e nos libertar de todo o pecado. Então a Páscoa aponta para o sacrifício de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A Páscoa para nós, esse símbolo então da ressurreição de Jesus. Hoje, olhar para a Páscoa, além do sentido de aliança do Antigo Testamento, nós entendemos que ela está interligada com a morte e ressurreição de Cristo. Foi no domingo de Páscoa que Cristo ressuscitou. Então, olhar especialmente para a Páscoa agora, nós entendemos nesse sentido de santificação, de libertação dos pecados. Você vai perceber que nessa prática da Páscoa nós entendemos agora essa libertação dos nossos pecados e a prática da santificação servindo ao Senhor. Essa renovação então da nossa mente, você pode ler Hebreus 10, 4. Você vai perceber que Jesus então ele nos livra da escravidão. Ele nos livra então de todo esse processo terrível que nos escravizava em pecados. E esses pecados foram que escravizaram então o povo do tempo de Josias. Josias ele realizou as reformas, porém o povo estava aprisionado. Cristo agora, ele nos liberta dos pecados no sacrifício na cruz do Calvário, e agora nós podemos experimentar um verdadeiro avivamento, e esse avivamento é pautado pela presença do Espírito Santo em nós. E agora, quando nós olhamos para a Páscoa, nós entendemos o sentido do sacrifício de Cristo, da obra da renovação do Espírito Santo em nosso coração. E eu espero que essa aula possa ter ajudado você para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá. Se você tem uma atividade diferente com os teus alunos, posta nos stories e me marca também. Eu quero conhecer e divulgar o teu trabalho em Jesus, com muito prazer, com alegria. Ah, não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, e toda terça ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos jovens, tá? Se você desejar o nosso material do Facilita EBD, o link está na descrição desse vídeo. Se inscreve, você pode então assinar, fazer uma assinatura com a gente, e a nossa assinatura vai te edificar e te abençoar em nome do Senhor Jesus através de todos os recursos durante esse trimestre, para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. Deixa no comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você precisa muito de oração também, coloca aí nos comentários que você precisa de oração. Nós vamos interceder por você para que Deus te abençoe e um verdadeiro avivamento aconteça no teu coração em Cristo, e a verdadeira Páscoa possa repousar sobre você para a glória de Deus.
Como dica de leitura, pessoal, eu quero indicar para vocês alguns textos que vão te ajudar muito nesse trimestre. O primeiro texto é esse aqui, ó, do Natalino das Neves, Separados para Deus, publicado pela editora CPAD. Você encontra no site da editora CPAD. É o livro de apoio da lição, vale a pena você ter esse material. Quero indicar para você esse texto aqui, ó, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vale a pena você encontrar esse material no site da CPAD. Como dica também, quero indicar esse comentário bíblico do Warren Wiersbe, da editora Geográfica. Pode te ajudar muito a crescer durante esse trimestre. E como dica também, quero indicar o meu livro, A Doutrina do Pecado, Janderson Nascimento, editora Santorini. Você pode ter acesso a esse material também no Amazon e no Mercado Livre. Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 5, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: libertos para viver em santidade. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.